A história do nascimento de Isaac não começa numa sala de parto. Começa muito antes. Começa com uma promessa feita a um homem que já tinha idade para ser avô e uma mulher que já tinha se acostumado a não ser mãe. Abraão e Sara carregavam algo que muita gente conhece bem: o peso do tempo. Os anos tinham passado e com eles alguns sonhos tinham sido guardados numa gaveta lá no fundo do coração. Eles não eram um casal jovem apaixonado planejando o futuro. Eram um casal envelhecido, marcado por estrada, poeira e espera. Quando Deus apareceu a Abraão pela primeira vez e prometeu que faria dele uma grande nação, talvez ainda houvesse espaço para imaginar: quem sabe um dia, quem sabe ainda dá tempo. Mas o tempo passou, e passou de novo, e de novo. E cada ano que chegava, chegava com uma lembrança silenciosa. Sara continuava sem filhos. Um dia, Deus levou Abraão para fora da tenda, no meio da noite, e disse: olhe para o céu, conte as estrelas se puder, assim será a sua descendência. Abraão olhou para cima. O céu do deserto era um mar de luz, incontáveis pontos brilhando numa escuridão profunda. E ali, no meio daquela visão, Abraão acreditou. Ele não tinha um filho nos braços, mas carregava uma promessa dentro da alma. O problema é que a promessa demorava, e quando a promessa demora, a mente humana começa a tentar ajudar. Sara Andei teve uma ideia bem humana, bem terrena, bem lógica. Ela disse algo como: talvez Deus queira te dar filhos por meio da minha serva. Fique com Hagar, tenha um filho com ela. Parecia solução, parecia atalho, parecia forma de resolver o que Deus ainda não tinha feito. Hagar engravidou, nasceu Ismael, e por um tempo, talvez, alguém tenha pensado: pronto, tá resolvido, o filho prometido chegou. Mas Deus não tinha esquecido o que ele mesmo tinha falado. A promessa não era apenas um filho qualquer, era um filho com Sara, uma nação que nasceria do improvável, não do improviso. Anos depois, quando Abraão já tinha quase 100 anos e Sara estava com cerca de 90, o Senhor voltou a visitá-los de uma forma bem marcante. Imagine a cena, um dia comum no acampamento. Calor, poeira, rotina. Abraão vê 3 homens se aproximando. Ele corre, oferece água, comida, descanso à sombra. Ele não sabe exatamente quem são, mas percebe que aquilo não é uma visita comum. Durante a refeição, um deles diz: daqui a 1 ano voltarei, e Sara, sua esposa, terá um filho. Sara estava ouvindo de dentro da tenda. Quando escutou aquilo, riu. Não um riso de deboche aberto, mas aquele riso interno, meio incrédulo, meio defensivo. Ela pensou: logo eu? Velha desse jeito? Depois de tudo isso? Depois de tantos anos tentando e falhando? Mas Deus ouviu o riso de Sara e fez uma pergunta que atravessa gerações. Por que Sara riu? Há alguma coisa impossível para o Senhor? Essa pergunta não foi só para ela, foi para todo mundo que um dia duvida em silêncio. Para todo mundo que olha para o relógio e acha que Deus perdeu a hora. O tempo passou mais uma vez, mas dessa vez a espera tinha outra cor. Não era mais uma espera vazia, era uma espera grávida de promessa, literalmente. Um dia, Sara começou a perceber que algo estava diferente. O corpo, antes acostumado ao ciclo da esterilidade, agora dava sinais de vida. Um enjoo aqui, um cansaço ali, até que veio o sinal que ela nunca tinha visto, um movimento por dentro, um toque leve no ventre, depois outro. Um giro, uma mexida, um empurrãozinho interno. O impossível estava se mexendo dentro dela. Ela, que já tinha se visto como a que não pode, agora carregava o futuro nos braços por dentro. As mãos enrugadas tocavam a própria barriga como se confirmassem a cada dia: está acontecendo mesmo, Deus não esqueceu. Os meses foram passando e o acampamento deve ter mudado de clima. As conversas à noite, as risadas, os olhares curiosos em direção à tenda de Sara. Um misto de espanto, alegria e incredulidade. Até que o dia chegou. Talvez não tenha sido um dia especial na paisagem. O sol nasceu como sempre. Os animais fizeram seus sons habituais. As fogueiras foram acesas para as primeiras refeições. Mas dentro da tenda de Sara, o céu estava se movendo. Entre dores, respirações profundas e mãos apertando lençóis de tecido grosso, uma nova voz se preparava para entrar no mundo. E então se ouviu o primeiro choro. Um choro pequeno, frágil, fino, mas que carregava dentro dele a confirmação de tudo o que Deus tinha prometido. Abraão entrou, talvez com os olhos cheios de água, antes mesmo de ver o bebê. Sara segurava um menino, um filho. O filho, ele o tomou nos braços, e naquele momento, o peso de anos de espera encontrou descanso. Deus tinha cumprido, contra toda a lógica, contra toda a estatística, contra toda a opinião, contra todo o diagnóstico.
Deus tinha cumprido. Eles deram ao menino o nome de Isaque. Ele ri. O riso de incredulidade virou riso de alegria. O riso de não é possível virou riso de Deus fez. Toda vez que alguém chamava Isaque, era como se repetisse: o riso está aqui, a promessa vive. Deus fez graça. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que ouvirem isso rirão comigo. Naquele momento, não era só sobre um bebê, era sobre a fidelidade de Deus, sobre o fato de que Ele não esquece, sobre o fato de que Ele não se limita pela nossa idade, pelas nossas limitações, pela nossa lógica. Isaque cresceu como um lembrete vivo de que Deus é capaz de ressuscitar sonhos que já tinham sido enterrados, de que Ele pode começar algo novo quando a gente acha que a fase de começar já passou. O nascimento de Isaque é a prova de que Deus não trabalha com "já era tarde demais". Ele trabalha com "no tempo certo". E talvez essa história seja um toque suave no seu coração dizendo: aquele sonho que você aposentou, aquele pedido que você arquivou, aquele desejo que você já nem tem coragem de colocar em oração. Deus ainda sabe o nome disso. E ainda pode, se quiser, transformar o seu riso de dúvida em riso de alegria. Foi assim com Abraão. Foi assim com Sara. E o choro de um bebê numa tenda simples virou um marco na história da humanidade. Fim da Cope, não alterar.